Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Né? Olá pessoal, bem-vindos ao 11º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública. Estamos aqui gravando do aprazível bairro da Glória, no Rio de Janeiro. Quem vos fala é Rafael Borges, advogado criminalista, atual presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Rio e também diretor do Instituto Carioca de Criminologia. O episódio de hoje, pessoal, virá na forma de uma entrevista muito legal, muito descontraída, mas também muito reflexiva, com André Nicoliti. André vai conversar com a gente hoje um pouquinho sobre processo penal, sobre sistema acusatório, sistema inquisitivo, racismo e sistema penal, todos os outros temas aí que perpassam a questão criminal na ótica de um excelente professor de processo penal, autor de vários livros, inclusive na área, e uma pessoa com uma visão absolutamente crítica dessa quadra histórica que o Brasil experimenta hoje. Bom, só para lembrar vocês que nós estamos no Twitter, no perfil @seguedireito, e estamos em quase todas as plataformas de áudio: iOS, SoundCloud, YouTube, Spotify. Temos também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com, e qualquer mensagem, crítica, sugestão, esporro, elogio, absolutamente qualquer coisa é muito bem-vindo a partir de todos esses canais aí que a gente disponibiliza para a nossa audiência qualificadíssima, que tem tanto prestigiado esse podcast. Bom, eu não vou gastar nem mais um minuto com a minha própria voz e vou dar início imediato ao 11º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje vem no formato de uma entrevista com André Nicoliti. Estamos de volta. Então, André, queria que você se apresentasse aqui brevemente para os nossos ouvintes antes da gente começar o nosso bate-papo. Bem, Rafael, é uma satisfação muito grande estar participando desse projeto e podendo refletir aí sobre essas questões tão sensíveis, né, no contexto nacional e até mesmo internacional, que são trazidas nesse programa, nesse projeto. Eu sou André Nicoliti, sou professor de processo penal da Universidade Federal Fluminense, professor do programa de pós-graduação, né, mestrado da UniFG, Guanambi, e juiz de direito, titular do Juizado de Violência Doméstica de São Gonçalo, autor de alguns livros na área do processo penal, né, um manual de processo penal que comemorará 10 anos agora no mês de agosto, dentre outras obras e artigos jurídicos. Também alguém que desenvolve atividade de pesquisa na área das ciências criminais. Legal. Então, André, eu queria começar esse bate-papo um pouco falando sobre sistema acusatório, sistema inquisitivo, processo penal democrático. Eu acho que a gente está experimentando Enfim, o Brasil vive um momento em que isso está no centro do debate, né? E eu queria fazer uma introdução antes de te colocar uma pergunta. Como eu falei, a gente está hoje vivendo um momento em que revelações dão conta, estão colocando na boca do povo, né? Estão popularizando conceitos que antes estavam restritos a ambientes acadêmicos, né? Como é o caso do princípio da imparcialidade, como é o caso do sistema acusatório, como é o caso do sistema inquisitivo. Quer dizer, acho que o povo, de uma maneira geral, ele nunca teve muita clareza sobre as funções dos personagens num processo judicial criminal. E só isso que explica algumas manifestações que olham para essas revelações de forma anódina, né? Ou de forma passiva. É justamente a incompreensão sobre isso, né? Quer dizer, o processo penal é um processo de partes, é um processo que tem um juiz equidistante, é um processo em que o Ministério Público exerce a função de acusar e a defesa exerce a função de defender, mas eles estão numa posição de equidistância do juiz e eles têm os mesmos direitos no processo, né? Claro que são personagens distintos, promotor é uma coisa, advogado é outra, juiz é outra, mas no processo eles assumem funções semelhantes e devem sempre se manter numa posição de equidistante daquele que está julgando aquela ação, daquele
é aquele que é alvo das tentativas de convencimento. Muito tem se falado hoje, em função dessas revelações, que o Código de Processo Penal brasileiro, de uma forma ou de outra, abraça um sistema inquisitivo, um sistema que não é exatamente o sistema acusatório. E, de fato, se a gente for ler o Código de Processo Penal, a gente vai encontrar ali alguns dispositivos que dão ao juiz poderes quase que de parte. Né? Então, por exemplo, aquele dispositivo que autoriza o juiz a prender alguém preventivamente de ofício, ou seja, independentemente de pedido, é um dispositivo que coloca o juiz na posição de senhor da acusação. É um dispositivo que coloca o juiz numa posição ali híbrida entre o julgador e entre o acusador. Né? Ora, se ele pode prender alguém sem que o acusador peça essa prisão, é claro que ele está ali acusando também um pouco. Né? E também vários outros dispositivos, sobretudo aqueles que dizem respeito ao processo penal cautelar. Né? Quer dizer, pelo Código de Processo Penal hoje, brasileiro, né? O juiz que decreta as medidas cautelares, por exemplo, de busca e apreensão, de interceptação telefônica, esse juiz que coleta essa prova, também é o juiz que vai julgar a ação penal, que vai julgar o processo, que vai dizer se aquele sujeito que foi alvo da investigação autorizada por aquele juiz é inocente ou é culpado. Né? Então, assim, de fato, o Código de Processo Penal vigente, ele contém dispositivos que flertam, que chancelam esse sistema inquisitivo. Agora, a Constituição de 88, que é posterior ao Código de Processo Penal, ela claramente abraça o sistema acusatório, que é um sistema onde o juiz está equidistante das partes e que a ele não incumbe nenhuma função de acusar. Né? A função do juiz no sistema acusatório é simplesmente julgar, conduzir o processo e, ao final, dizer se o sujeito é acusado ou se o sujeito é inocente. Mas, então, aí vai a minha pergunta, quer dizer, diante dessas revelações, a gente tem ouvido muitas justificativas nesse sentido, que o processo penal brasileiro não é um processo de sistema acusatório puro. Né? Tem algumas pessoas que têm até falado que não, é híbrido, que não, que... O que você acha sobre isso? Como que você... Dá uma leitura panorâmica para a gente sobre essa situação. O nosso sistema, ele tem e deve ter por base a Constituição da República. E aquilo que eu chamo de desenho constitucional do processo nos direciona a pensar um processo de estrutura acusatória. Quando a gente fala de um processo de estrutura acusatória, a gente está dizendo de um processo que pressupõe o juiz com uma função de julgar, né, equidistante das partes, que tem os poderes e os direitos postulatórios. Isso envolve produção de prova, recursos, iniciativas de toda a ordem, etc. E o juiz, né, preservado na ideia efetivamente de julgar sem se imiscuir nas atividades de investigação, de postulação, de introdução de prova no processo, resguardando-se para passivamente se convencer daquilo que é trazido pelas partes. E, além disso, né, o papel do juiz como guardião dos direitos fundamentais, guardião da legalidade, né, guardião da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana, essa função precípua da jurisdição de assegurar de modo intransigente a defesa dos direitos fundamentais das pessoas. O judiciário, ele, diferentemente do parlamento e do executivo, ele é um poder contramajoritário. Ele não tem compromissos com a maioria, né? Ele não tem o dever de prestar contas do voto popular que lhe foi entregue, porque o juiz não é eleito. Então, ele não está ali para fazer o que a população deseja, não está ali para fazer a vontade de qualquer setor majoritário ou minoritário da sociedade. O judiciário está ali para assegurar o cumprimento da Constituição, das leis e assegurar os direitos fundamentais. Dentro disso se insere o devido processo legal, né, que deve ser preservado. E o devido processo legal não é apenas
um procedimento prévio estabelecido em lei, mas um processo que é aquilo que na Europa se chama um processo equitativo ou um processo justo, né? Em um processo justo, ele pressupõe uma estrutura que assegure um juiz imparcial, né? Um juiz imparcial, um juiz que assegure às partes o contraditório, a ampla defesa, né? Ou seja, que ouça efetivamente e leve em consideração as atividades da acusação e da defesa, examine com isenção e imparcialidade as provas, que assegure a licitude dessas provas, né? E que só aprecie provas efetivamente lícitas, então, e que preste jurisdição em tempo razoável, tendo sempre em mente, né, a condição do processo e da sua decisão a partir do princípio da presunção de inocência. Então, o devido processo nada mais é do que um conjunto de princípios, né, dos quais eu destacaria 2 que são muito importantes, né, 2 que são assim, diretrizes muito fortes para o exercício da justiça criminal, que seria a imparcialidade do juiz e a presunção de inocência. Essa semana ainda estava participando de uma atividade no tribunal, né, chamada Justiça Cidadã, que falava para atores sociais não juristas, não pertencentes ao mundo jurídico. E aí eu indagava a plateia. Quando se pergunta qual seria a principal qualidade do juiz, o que se espera primariamente de um juiz, os leigos que lá assistiam não tiveram dúvida de responder: a imparcialidade. Então, isso foi aonde, André? No Tribunal de Justiça, né? Tem um programa muito interessante chamado Justiça Cidadã, em que, nesse curso, você recebe aulas, né, de direito civil, direito penal, consumidor, diversos campos, direito de família, né, voltadas às comunidades, né, a lideranças comunitárias, a assistentes sociais de entidades, é muito interessante, muito plural. Então eu falava para fisioterapeutas, assistentes sociais, líderes comunitários sem formação, sem instrução formal, enfim, um ambiente muito plural, mas com a sensibilidade de perceber que, e isso é intuitivo, todos sabem que o que se espera de um julgador é a imparcialidade. Então o princípio do juiz natural, de onde decorre a ideia de imparcialidade, né, é um princípio central. Nenhum processo pode ser justo se o juiz não for imparcial. E o outro lado seria o princípio da presunção de inocência, como garantia do cidadão de que ele não tem que provar a sua inocência, né, que a acusação é que deve provar a sua culpa e ainda mais, em caso de dúvidas, essa dúvida favorece ao réu. Tudo isso, né, através das redes sociais, do ambiente político que nós estamos vivendo, como você bem destacou, ganhou espaço no debate popular e vem sendo efervescentemente levado a todos os campos. Então você vai numa obra, você vai numa escola, você vai num hospital, no comércio, de modo geral, nas redes sociais principalmente. Hoje esses temas como imparcialidade, como presunção de inocência, como provas e investigações, etc., estão na centralidade do debate na opinião pública e etc. E é impressionante realmente como que as pessoas começam a ter percepções de algo que durante muitos anos estava ergastulado, estava aprisionado, né, encastelado no ambiente forense e nas universidades, quando muito. Eu não sei em que medida isso é bom ou ruim, né, esse debate todo, porque, na verdade, a minha percepção sobre o tempo que nós vivemos é um pouco pessimista. Nós temos hoje um excesso de informação e a informação que sempre foi já muito ruim,
nos meios oficiais, nas mídias tradicionais, com a proliferação da informação pelas redes sociais. Hoje qualquer um é um comunicador, é um jornalista, é um especulador, é um formador de opinião. Os critérios se perderam muito, os critérios de objetividade, de verdade e etc. E hoje nós temos uma informação de qualidade muito ruim. Nós temos dois problemas: o excesso de informação e a informação ruim, excessivamente ruim. Isso nos impede de fazer, primeiro, de fazer um filtro, porque se você tem muita informação, você tem dificuldade de avaliar a qualidade dessa informação. E eu não sei até que ponto isso é algo bom no processo civilizatório, no processo democrático. E o processo penal acabou entrando na centralidade dessas informações, porque hoje você tem os processos penais como verdadeiros espetáculos, né? Há quem escreva exatamente sobre isso, processo penal do espetáculo. O processo judicial se tornou um grande entretenimento. As pessoas assistem os temas processuais como se assistissem uma partida de futebol e opinam sobre o processo judicial como tradicionalmente no Brasil se opinava sobre a escalação dos times, sobre a escalação da seleção brasileira, etc. Né? As melhores estratégias de jogo. Né? E assim, né, nessa mesma questão, está se discutindo o processo penal no Brasil. O que é um pouco assustador, porque uma coisa é você discutir o que é efetivamente entretenimento, que é uma partida de futebol, né? Com torcidas, com paixões, com emoções, com intransigências. E outra coisa é você discutir algo que, na melhor das hipóteses, vai atingir apenas a liberdade de alguém. E, na pior das hipóteses, vai comprometer toda a estrutura democrática de um país. Percebeu a complexidade do tema? Ou seja, quando a gente está discutindo processo penal, a gente está discutindo algo muito importante, porque na sua análise, digamos assim, micro, ela vai estar atingindo a liberdade de um ser humano. E na sua análise macro, o processo penal é o espelho de um modelo de Estado, ou seja, de um modelo de Estado democrático ou autoritário. Quando muitos autores... Não é uma coincidência banal, né? O fato de o processo penal brasileiro, nesse momento, estar vivenciando experiências como essa, e o processo político estar vivenciando experiências semelhantes, né? De autoritarismo. Sim. A gente pode pensar, por exemplo, inclusive no princípio da presunção de inocência, que está no debate nacional hoje, jurídico, político, etc., a presunção de inocência. Não à toa, a presunção de inocência passou por um amplo debate na Europa, né? Um caloroso e tenso debate sobre seus limites, sobre seus contornos, né? Exatamente naquele período pré-fascismo. Ou seja, o debate jurídico-político, né, que antecedeu a consolidação do fascismo na Itália era exatamente a tensão entre as escolas clássicas e as escolas técnico-jurídicas e positivistas em torno da presunção de inocência. De modo que isso traduz exatamente o quanto a presunção de inocência e o processo penal como um todo, né, reflete o modelo de sociedade em que a gente vive. Basta pensar, por exemplo, no problema do sistema acusatório e do sistema inquisitivo, né? Em linha grosseira e grotesca, vamos dizer, o sistema acusatório, você tem uma separação de funções. Um órgão que investiga, um órgão que acusa, um órgão que defende e um órgão que julga. No sistema inquisitivo, via de regra, você tem a reunião dessas funções em um só órgão. O mesmo órgão, no caso o juiz, inquisidor, né, ele tem poderes de investigação, de postulação, de acusação
né? E, inclusive, vela pelos interesses da própria defesa, né? A Inquisição demonstrava isso. Buscava-se a confissão através, não raro, da tortura, exatamente com o objetivo de redimir o acusado de seus pecados. Enfim. Então, na Inquisição, você tinha a reunião dessas funções. Então, são dois modelos muito antagônicos de se administrar a justiça e muito antigos, né? O sistema acusatório, nas suas formas mais, digamos assim, cruas, né? Mais iniciais, se traduz no sistema grego, né? No cenário da democracia grega, né? Do Estado grego, que foi o berço ali, que se fala berço dos estados, berço da democracia, né? Então era efetivamente em Atenas que você tinha os julgamentos com um sistema acusatório, né? Ali no Areópago, né? Onde se reuniam em julgamentos públicos por juízes, com acusação e defesa, num debate público, com, enfim, toda essa estrutura que nós hoje estudamos muito e está muito preciosa nos estudos do processo penal. Por outro lado, né, a melhor ilustração de um sistema inquisitivo está exatamente na Idade Média, ali entre os séculos XIII em diante, até o período pré-iluminista, né, em que você tem a Inquisição como o grande modelo de justiça criminal, com julgamentos secretos, a prisão como regra, né, a confissão que se busca como rainha das provas, né, conquistadas por via de tortura, né, etc. Esse era o cenário. Então, na verdade, esse cenário, essa ilustração, demonstra basicamente aquilo que a história, né, chama de período das trevas, né, ou seja, a Inquisição, o medievo, traduz isso, e você tem tanto a Grécia, né, como o berço da democracia, ou o iluminismo, né, que veio depois, em reação a esse absolutismo, a esse medievo, né, o berço da razão e etc., como os espaços onde houve a proliferação de um modelo de justiça diferenciado vinculado ao sistema acusatório. Então, quando a gente está em um debate sobre o modelo de processo penal, na verdade a gente está num debate sobre qual a civilização que a gente quer, qual o modelo de Estado que a gente quer, se autoritário ou democrático. Né? André, essa incompreensão, essa confusão, né, sobre esses conceitos todos, ele fez surgir uma máxima que a gente, agora acho que menos, né, mas que a gente ouviu muito, pelo menos até esse contexto dessas revelações, que é aquela máxima de que o juiz deve combater a corrupção. Né? O juiz é um agente no combate à corrupção. Inclusive, assim, muitos tribunais criaram verdadeiras estruturas. Até hoje você tem tribunal especializando vara de crimes financeiros. Tribunal... Quer dizer, dentro do sistema acusatório, que papel tem o juiz no combate à corrupção? É possível entender isso? Entender dessa forma? O juiz... em relação ao chamado, digamos assim, combate à corrupção, ou combate ao crime, ou combate à violência, seja lá tantas bandeiras que se, né, levantam em torno disso, o papel do juiz é nenhum. Né? O papel do juiz é administrar a justiça. Né? É um equívoco pensar que o juiz tem algum papel de combate ao crime, ou de combate à corrupção e etc. O combate ao crime, o combate à corrupção, ou qualquer outra coisa, é algo inerente aos poderes de polícia, às forças de segurança pública que são previstos no artigo 144 da Constituição. Quando muito, nós poderíamos imaginar que talvez até o Ministério Público tivesse algum papel nesse sentido, mas, na verdade, talvez por uma artificialidade ou uma construção artificial, porque nem mesmo o Ministério Público tem esse papel, porque o Ministério Público não se encontra no artigo 144 da Constituição. Não é órgão de segurança. Não é órgão de segurança. O Ministério Público é uma função, tal qual a advocacia e a defensoria pública, uma função essencial à justiça. Então, o Ministério Público não tem também nenhum
pelo menos no sistema constitucional, nenhuma função de combate, né, ao crime ou à corrupção, seja lá o que for, porque a função do Ministério Público é promover justiça, né? Essas funções combativas, digamos assim, são das forças de segurança. Lógico que se a justiça promovida pelo Ministério Público ou administrada pelo juiz coincidir com algo que vá, né, de certa forma, rechaçar um crime ou um ato de corrupção, isso é uma consequência da função. Mas nós não podemos inverter as coisas. A função do Ministério Público é promover a justiça. Né? Exatamente. E a função do juiz é de administrar a justiça. Se isso vai, de certa forma, impactar no crime ou na corrupção, qualquer coisa, isso é uma questão secundária. E, de modo geral, não impacta. Né? Nem mesmo quando o juiz assume o papel de combate à criminalidade, ele consegue, até por uma disfunção, não é para isso que o judiciário foi, né, cunhado, por essa disfunção, ele é incapaz de dar qualquer resposta nesse sentido. Isso se dá por números. Basta pensarmos o seguinte: em 1990, o Brasil tinha 90 mil presos. Em 2017, mais ou menos, né, é o que nós temos hoje, um pouco mais, segundo os últimos dados, o Brasil tinha 711 mil presos. Então, nós aumentamos mais ou menos uma margem de quase 800% o nível de encarceramento no Brasil. Se nós pensarmos em uma elevação de leito hospitalar, né, na casa de 800%, ou se nós pensarmos a elevação de vagas no ensino médio, fundamental e universitário, né, na casa de 700% a 800%, ou em moradia, ou em saneamento, seria algo extraordinário. Agora, imaginem, senhores, no plano do encarceramento, nós conseguimos elevar isso para 800% quase. Qual foi o decréscimo em termos de violência, indicadores de violência, que nós tivemos nesses últimos anos? Nenhum. Muito ao contrário, aumentou. Isso demonstra que apostar nesse projeto, nessa política, etc., é um equívoco. É um equívoco caro. Caro em termos humanos, porque são vidas perdidas, e caros em termos econômicos, tributários, financeiros, porque é uma fortuna que se gasta com encarceramento. Mas isso não é em vão, né? Porque encarcerar dá dinheiro. Não é à toa que nos Estados Unidos tem a maior população carcerária do mundo, e hoje o sistema carcerário americano é o que é o maior empregador, superou o Walmart, né? Então, um livro que dá conta disso muito bem são As Prisões Obsoletas, da Angela Davis. Ele vai exatamente dizer o quanto o encarceramento é um projeto econômico também, né? Enfim, então a gente não pode ser ingênuo, mas o fato é que o Brasil tem que entender que prender não decresce a violência, e gasta-se muito com isso. Por exemplo, um preso custa por mês, em média, R$ 2.800. Um aluno na universidade gasta mais ou menos isso. Tipo, um preso por ano custa 36 mil, um aluno da USP, 43 mil por ano, né? Sendo que o preso, nós temos 60% de reincidência, e o aluno da USP vai produzir muito. Quer dizer, um aluno do ensino médio custa mais ou menos 3 vezes menos que um preso custa para o Estado. Ou seja, um aluno do ensino médio custa para o Estado 12 mil, 11 mil reais por ano, né? E um preso custa 36 mil. Isso é um absurdo. E o que é pior, para comer coisas horrorosas, para viver num ambiente horroroso e etc. Então, é uma irracionalidade completa apostar nesse sistema. Então, o juiz, ainda quando quer assumir esse impacto de combate ao crime, de combate à corrupção, etc., é um equívoco. O combate à corrupção ainda tem um viés histórico mais comprometedor, né? Porque coloca-se a corrupção como o grande problema nacional e que deve ser a todo custo enfrentado como uma cruzada, na qual se quer inserir o juiz como um dos atores nessa cruzada,
quando nós sabemos que isso é uma questão ideológica e histórica muito preocupante. O discurso de combate à corrupção como justificativa para violações de direitos fundamentais foi usado no nazismo. Foi usado também na atmosfera do golpe militar de 64. Na atmosfera do suicídio de Getúlio também. Na atmosfera do suicídio. Então, assim, historicamente, em diversas partes do território do planeta, né, na África tem exemplo de golpes e genocídios fundados exatamente nessa ideia também. Enfim, diversas partes do planeta você tem a corrupção como um argumento legitimador de práticas autoritárias. Então, não podemos cair no canto dessa sereia, porque o nosso discurso tem que ser sempre de preservação dos princípios democráticos e dos direitos fundamentais das pessoas, sejam elas, né, de qualquer extrato que seja. Né? Claro. André, a partir da tua reflexão, quer dizer, a gente pode dizer que os dispositivos que existem no Código de Processo Penal, que de alguma forma não se combinam com o sistema acusatório, eles não têm aplicação? Nós temos o código, na sua abordagem inicial, eu estava pensando ao acompanhar a sua fala, nosso código é um código que hoje é uma colcha de retalhos, porque ele passou por algumas reformas pontuais. Então ele é um código originariamente de influência fascista, né, do Código Rocco, né, etc., mas ele sofreu, ou seja, e portanto, né, por ser da década de 40, do século passado, enfim, ele tem um descompasso com a Constituição, mas não podemos esquecer que boa parte dele, né, sofreu uma reforma em 2008, ou seja, 20 anos após a Constituição. E para mim, né, por incrível que pareça, eu escrevi um artigo específico sobre isso, né, que eu falo, né, eu escrevi um artigo chamado Contraditório, consagrado na Constituição de 88 e violado na reforma processual de 2008. Foi um livro em homenagem aos 20 anos de Constituição. Então, nesse livro eu mostrava que a reforma de 2008 do Código de Processo Penal deu um golpe feroz no contraditório. E também no sistema acusatório. Por quê? Porque, para mim, um dos dispositivos mais agressivos ao sistema acusatório e à Constituição, em termos de Código de Processo Penal, não é um dispositivo cuja redação atual seja originária da década de 40. É um dispositivo cuja redação é da reforma de 2008, que é o artigo 156 do Código de Processo, que transforma o juiz. Porque o dispositivo originário transformava o juiz apenas em promotor de justiça, na medida em que autorizava, no curso da instrução, o juiz produzir prova. A atual redação autoriza o juiz, no curso da investigação, produzir provas de ofício. Ou seja, então agora, a partir de 2008, o artigo 156 transforma o juiz não só na possibilidade de protagonizar como delegado de polícia, né, como também promotor. Ou seja, o delegado de polícia é o cara que investiga, que tem expertise na investigação, entende por não trazer uma prova para o inquérito, e o juiz, né, por achar que aquela prova pode ser importante, determina uma diligência investigatória que nem o delegado e nem o promotor entenderam interessante. Ou entenderam útil, sei lá, enfim. Mas você não acha que esse dispositivo ele é inconstitucional, de 2008? Ele é absolutamente inconstitucional, né? Aqueles de 40 que ainda homenageiam não foram recepcionados. A discussão sutil, né, sobre a técnica do controle de constitucionalidade, alguns diriam os dispositivos anteriores à Constituição não foram recepcionados e os dispositivos posteriores são inconstitucionais. Então, o 156 é um desses, que é francamente inconstitucional, na medida em que ele autoriza o juiz a investigar e autoriza o juiz a produzir prova. Porque a produção de prova, como ela tem assento constitucional, ou seja, somos todos inocentes até prova em contrário, se o Ministério Público ele acusa, então ele diz que o sujeito cometeu um crime, né?
que é um fato típico, ilícito, culpável em determinadas circunstâncias. Então ele tem que provar esse fato típico, ilícito e culpável com todas as suas circunstâncias. O ônus da prova é dele. A grande discussão sobre prova é essa questão de ônus. O que é o ônus probatório? Diferente de uma obrigação, né? Isso é um autor espanhol que fala, Fenech, ele diz, na obrigação, né, o indivíduo tem a obrigação A e o outro tem o dever. Quando o devedor não se desincumbe do seu dever, quem sofre as consequências? O credor, que vai ficar sem o seu direito, sem o seu crédito. Por isso você tem que compelir o devedor a se desincumbir do seu débito, para que possa haver satisfação do credor. Essa é a questão, a estrutura de uma obrigação. O ônus é diferente. O ônus pressupõe que, se eu tenho ônus, se eu não me desincumbir do meu ônus, ninguém vai sofrer as consequências disso. Só eu mesmo. Portanto, ninguém pode me compelir a me desincumbir do meu ônus, porque só eu serei prejudicado. Então, por exemplo, na ação penal, se o Ministério Público não se desincumbe do ônus probatório, ele perde a demanda. Não pode o juiz produzir prova para suprir esse ônus da acusação, o que vai diretamente interferir sobre o resultado do processo. Como eu disse, a presunção de inocência que tem sede constitucional diz, na dúvida, é uma das consequências dela, in dúbio pro réu, na dúvida, julga-se em favor do réu. E o Código de Processo, no artigo 156, vai dizer exatamente o contrário. O juiz, na dúvida, poderá investigar ou determinar provas para afastar sua dúvida. Aí eu pergunto, se a dúvida traz um resultado de absolvição, se o juiz passa a produzir prova, qual é o objetivo que ele busca nisso? Absolver o réu? Não, é condenar o réu. Né? Porque se ele quisesse absolver, bastaria ele julgar no estado de dúvida. Ele fala, eu estou em dúvida, estou absolvendo. Né? Mas como essa dúvida traz um resultado absolutório, né? E eu desconfio do réu e não acredito nisso, e quero um outro resultado, eu vou em busca desse resultado produzindo prova. E aí, se ele produz a prova e chega a um resultado condenatório, isso se deu por uma iniciativa de quem? Do juiz ou do promotor? Do promotor. Ou melhor, do juiz. Porque a atividade do promotor redundaria na absolvição do réu, com o que o juiz discordou. Então, esse dispositivo é nefasto para o sistema acusatório. Perfeito. André, eu quando fazia aqui a introdução, eu dizia que um dos traços, né, do sistema inquisitivo no Código de Processo Penal e na legislação processual penal brasileira é um pouco essa atuação dúplice que o juiz tem no caso das medidas cautelares, né, tanto na fase da investigação quanto na fase da ação penal propriamente dita. Né? Quer dizer, como esperar isenção e imparcialidade de um juiz que está te julgando hoje, mas há 6 meses atrás ele decretou uma interceptação telefônica, ele decretou uma medida cautelar de busca e apreensão. Quer dizer, ele de alguma forma já assumiu uma postura simpática à hipótese acusatória. Ainda que a maior parte dos juízes nesses decretos eles sejam muito cuidadosos, muito cautelosos, para não antecipar juízo de mérito, né? A gente sabe que se ele está autorizando a busca e apreensão, se ele está autorizando a interceptação, é porque ele tem alguma simpatia com a hipótese acusatória, porque o convencimento dele está inclinado, né, para confirmar a hipótese da acusação. Tem países que experimentam o chamado juízo de garantias, né, que é essa separação entre o juiz que participa da produção da prova e o juiz que julga. Qual a sua opinião sobre o juízo de garantias? É óbvio que, do ponto de vista sistêmico, talvez esse seja o melhor modelo. O problema é que eu não vejo que o grande problema de justiça criminal hoje no Brasil seja um problema de sistema tão somente, mas muito maior que o problema de sistema é o problema de cultura jurídica. Né? Nós não temos uma cultura jurídica democrática, uma cultura jurídica que está muito aferrada à legalidade, né? Que tem apreço à legalidade. Nós estamos vivendo um clima de grande ativismo, né?
e etc. E isso gera um problema maior. Então, o juiz de garantias, num ponto de vista ideal, talvez fosse, de fato, o melhor sistema. Mas com uma cultura jurídica, digamos assim, deformada, o juiz de garantia é um risco de termos também um grande juízo de instrução, né? Ou seja, um juiz efetivamente com um grande poder investigatório, etc, etc. Então, como eu costumo dizer, a audiência de custódia é um instituto fantástico, mas a depender do tipo de cultura judiciária que se desenvolva na audiência de custódia, né, você vai ver que ela pode ser algo que efetivamente vai contribuir para o desencarceramento, ou a diminuição de prisões ilegais, abusivas, etc., como pode ser algo absolutamente indiferente, quando não um fator de incremento, de legitimação de prisões ilegais. Então, para mim, um problema da cultura jurídica Entendi. é algo muito mais grave que isso. Do que o formato, né? Exato. Se nós, por exemplo, temos juízes que são capazes de decretar uma prisão ou atuar na fase de investigação e etc., e que isso, sem dúvida alguma, vá macular o seu imaginário, a sua íntima convicção, etc., mas eu acredito, e a gente tem que ter clareza disso, né, que as íntimas convicções dos juízes, a sua falta de neutralidade é algo que pode acontecer mesmo que o juiz não tenha atuado na fase do inquérito. Sim. O problema está no controle que se faz do seu modo decisório, do seu tratamento às partes. Né? Enfim, se ele atua de modo a decidir, por exemplo, na análise da prova, com objetividade, com uma análise criteriosa, só mesmo fundamentando suas decisões naquilo que foi produzido no processo, se a prova foi introduzida no processo em debate contraditório, assegurando a defesa, né, a manifestação, né, e só julgando efetivamente com base nas provas dos autos e não em suas convicções, eu não vejo problema. O problema está em que o juiz pode sequer ter participado da investigação e julgar com parcialidade ou com convicções e etc. Por quê? Porque ele pode refletir uma cultura jurídica autoritária. Isso é mais problemático para mim, né? Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte: se eu tiver um judiciário, uma sociedade com uma cultura jurídica, um Ministério Público, uma polícia, uma advocacia, uma defensoria pública, todos afinados numa cultura jurídica democrática, de respeito ao devido processo, um juiz, mesmo atuando na fase do inquérito, não será um problema. Não será um problema, pode não ser um problema. Agora, se nós tivermos um cenário diferente, né, nós podemos ter o melhor sistema do mundo, com juiz de garantia, com audiência de custódia, e isso tudo vai ser deformado, como estão deformando. Só para te dar uma ideia, deformaram o Código de Processo do século passado. Dispositivos originários, o Supremo acabou de discutir a questão da condução coercitiva, ou seja, nós temos um sistema em que a condução coercitiva pressupõe a prévia intimação das pessoas. E que se elas se recusarem a serem conduzidas, ou melhor, a comparecerem, podem ser conduzidas coercitivamente. Isso é uma regra da década de 40 do século passado. E que foi deturpada. Ou seja, se deturpam algo do Código de Processo Penal, né, do século passado, o que não farão com inovações, etc. Se não houver efetivo respeito e conformação disso aos princípios processuais, aos modelos e à legalidade. Então, não foi à toa que o Supremo afastou a possibilidade de condução coercitiva, por exemplo, do
do indiciado, né? Para fins de interrogatório, etc. A decisão do silêncio. Ele tem direito de silêncio. Então, quer dizer... o Supremo reafirmou o óbvio, né? Reafirmou o óbvio, mas se ele reafirmou o óbvio, é porque todo mundo estava ignorando o óbvio. E não foi unânime a decisão. Né? Exato. Isso, então, não era um problema de sistema, era um problema de cultura. Claro. Porque o sistema... Tem razão. Né? Então, me assusta muito essa questão, entendeu? Tem razão. Você escreveu um artigo excelente que está no Conjur, né? A gente vai linkar aqui no final do podcast, né? O título é O Juiz Inquisidor com Desejos Moralistas, Notas sobre o Santo Inquérito. Na verdade, você pegou aquela obra de arte, né, do Dias Gomes, né? Sim. Aquela peça literária magnífica, e fez ali comparações, né, com o sistema de justiça e o que aconteceu e que Dias Gomes retratou ali na... A obra de Dias Gomes é de 50 anos atrás, mais ou menos, né? 66, se eu não me engano. É de 66, né? Então, uns 50, 60 anos atrás, mas na verdade a referência dele é século XVIII, né? Isso. E aí você fez uma... E eu lendo aquilo achei impressionante, né? Como que o sistema de justiça dessa quadra histórica específica ele funciona naquele modelo, né? Até com as vicissitudes, até com os pequenos vícios, até com aquela coisa que parecia só ter finalidade literária, mas que a gente vê que tem uma aplicação, assim, foi uma bela sacada sua. Sim, porque o que acontece? A peça do Dias Gomes, ele vai tratar de um processo da Inquisição, né, de que vão acusar a personagem, né, enfim, de heresia, bruxaria, etc., quando, no fundo, o que o inquisidor queria era se livrar do seu objeto de desejo, né? Então, ele cria toda uma estrutura de acusação contra ela. Então, o ambiente era aquilo do século XVIII, né, de uma inquisição, de fato. Diz-se que, efetivamente, o personagem é inspirado em histórias reais, né? Essa personagem, de fato, existiu. E o Dias Gomes, em 66, retrata essa peça, né? Falando de um tempo sombrio, de autoritarismo, etc. E no artigo eu tento demonstrar por que o Dias Gomes estava escrevendo sobre aquilo. Porque ele estava em 66. Né? Ele estava ali naquele momento onde estava se abrindo a porta para o que havia de mais autoritário a surgir, né? No ano de 1968, depois em 67 veio, né, a emenda constitucional, né, lá. Em 68, depois o ano mais... Né, o AI-5, etc., 69. Então, aquele clima ali, aquele ambiente, era o que antecedeu exatamente as reflexões do Dias Gomes para escrever essa peça e que, traduzindo, né, a tensão do que era um sistema de justiça autoritário e inquisitorial. Como o planeta vive uma zona de ampliação de um pensamento autoritário, eu entendi, né, e o Brasil não está fora desse contexto, muito ao contrário, talvez seja a grande ilustração desse contexto. Eu trouxe exatamente essa obra do Dias Gomes, que afigura-se adequada não só para uma reflexão sobre o que acontecia no século XVIII, como o que aconteceu na década de 60 no Brasil, e que também pode ser lido no que acontece hoje, né? Perfeito. André, queria mudar um pouquinho de assunto e falar aqui agora um pouco sobre racismo e sistema penal. Você é um juiz, professor negro. Uhum. Você é uma exceção nesses dois espaços, né? Uma exceção absoluta, né? Pouquíssimos professores universitários, menos ainda em faculdade de Direito, são negros. E pouquíssimos juízes... 1,4% dos juízes são negros. Então, assim, isso numa população como a população brasileira, isso soa até um escárnio, né? Soa uma brincadeira de mau gosto, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de ser negro num sistema de justiça que opera a lógica do racismo e opera não só no seu processo de tomada de decisões, mas também na sua própria Constituição. Né? O sistema de justiça ele é racista quando ele prende muito mais pretos do que brancos, e ele é racista na sua própria Constituição, na medida em que ele tem muito mais brancos do que negros. Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso e um pouco sobre o racismo dentro do sistema penal.
Eu fiz uma pesquisa na UF um tempo atrás mostrando isso, né? Como é que o nosso sistema de justiça criminal em relação ao negro, ele reproduz uma lógica que existia desde a colônia, né, escravagista, desde a indústria açucareira, etc. Por quê? O negro, no sistema escravagista, ele era considerado coisa, então ele não tinha uma proteção jurídico-penal. Mas ele tinha responsabilidade jurídico-penal, ou seja, se um negro matasse alguém, ele respondia por crime de homicídio, etc. Por outro lado, se um branco, né, matasse um escravo de propriedade de uma outra pessoa, ele cometia um crime, mas não de homicídio. Ele cometia um crime de dano, porque ele atingia o patrimônio do senhor de escravo. Isso mostra que o negro, como pessoa, não tinha proteção jurídica, mas tinha responsabilidade penal. Aí alguns poderiam dizer, pô, mas isso hoje no Brasil mudou, porque o negro hoje tem proteção jurídica, racismo é até crime, né? Aí eu fiz uma pesquisa sobre, por exemplo, injúria racial, e nós vimos que do índice de ocorrência em um determinado período, por exemplo, 900 ocorrências em 2 anos, apenas 20 ou 40 chegaram a um fim a uma sentença condenatória. Você está falando da injúria racial propriamente dita, não do crime de racismo. Não do crime de racismo, exato. E essa incidência aí menor deve ainda. ser menor ainda. É ridículo. É ridículo. Mas a Cissa esteve aqui com a gente semanas atrás falando sobre LGBTfobia, e ela fez uma crítica sobre essa hermenêutica alucinada que o Supremo fez para, nem sei a tua opinião sobre isso, mas enfim, que colocou a LGBTfobia dentro da lei de racismo, a revelia de previsão legal, enquanto o Congresso não legisla sobre o assunto, né? Sim. E ela trouxe esse dado estarrecedor. A incidência da lei de racismo é irrisória. É irrisória. E aí a injúria racial, por exemplo, não representa condenação nenhuma. Não que eu seja favorável à condenação, mas o que eu estou dizendo é um sintoma. Por outro lado, no mesmo período eu analisei os crimes patrimoniais, furto, roubo e tal. E nós tínhamos, então, de 13 mil ocorrências, um número gigantesco se transformava em condenação, sei lá, 3 mil. Né? Um percentual muito significativo em relação da injúria racial. E quando você vai ver quem são esses condenados na injúria racial, no crime patrimonial, você vai ver que o número maciço de condenados são negros. Então, a lógica, apesar da perfumaria ter mudado, a lógica continua a mesma. Ou seja, o negro continua sem proteção jurídica, porque os crimes de racismo e injúria racial, ao fim e ao cabo, não redundam em nada, e continuam sendo as maiores presas do sistema penal. Então, a lógica continua a mesma. Então, o nosso sistema é efetivamente racista. Aí você me falou internamente, né? A minha experiência. Uma vez na UFRJ, eu estava fazendo uma palestra, as pessoas me perguntaram assim, como é ser um juiz negro? Isso é muito difícil, não sei o quê. Eu até aquela época eu tinha uma percepção de que talvez eu tivesse muito mais problema de ser um juiz, digamos assim, legalista, né? Para não usar a palavra garantista, que hoje quase se tornou pejorativa, mas o garantista nada mais é do que um juiz legalista, ou seja, que gosta de ter uma interpretação mais rígida e efetiva da lei, né? Eu acho que eu muitas das vezes tenho mais problemas com isso do que problemas efetivamente por ser negro. E eu respondi, até porque o poder é algo muito forte. Então, como você exerce o poder quase que embranquece as pessoas, né? Então, e há até muitas das vezes um processo de embranquecimento. Tipo assim, às vezes você pergunta para as pessoas, né, mas eu sou o quê? O que você acha? Né? Às vezes eu estou em interrogatório e pergunto às pessoas, como é que era o rapaz que roubou e tal? Aí o cara fala, ele era moreno, ou era preto. Aí, tipo assim, aí a gente fica na dúvida do que ele está querendo dizer. E aí eu falava, mas o que é moreno para você? Aí, moreno é tipo assim...
Aí eu pergunto, por exemplo, o que eu sou? Aí a pessoa olha para mim e aí eu tenho dois tipos de pessoas em relação a isso. Aquelas que têm um constrangimento enorme de falar que um juiz é preto, né? E aí ele fica naquela tal, e aí eu tenho que deixar a vantagem, tipo, eu sou preto, né? E uns que não querem ver um juiz preto e que falam, não, o senhor é moreno, ou alguma coisa assim. Então, tem esses dois tipos. Isso traduz um pouco desse cenário. Então, muitas das vezes, você tem... Eu acho que a rejeição, digamos assim, pelo tipo de pensamento que eu apregoo, é uma rejeição muito maior que eu sofro do que uma rejeição racial. Mas eu não devo deixar de perceber que, de certa forma, é digamos assim, um incômodo muito grande para as pessoas terem um negro de sucesso. Por quê? Por que eu digo um negro de sucesso? Porque eu ocupo espaços que tradicionalmente não foram destinados a nós, negros. E assim, pegando uma obra clássica que explica isso muito bem, o livro, né, do Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, em que ele cria um desenho lá dos estratos sociais, em que ele fala lá, né, das elites, né, e dos marginais, das pessoas, né, das classes marginalizadas, os operários, etc. E ele fala que, às vezes, essas pessoas efetivamente conseguem, por uma questão... Por exemplo, os jogadores de futebol, os artistas, alguns conseguem sair dos estratos mais baixos, mais marginalizados, e alcançarem o estrato superior econômico, etc., mas que, quando isso ocorre, a gente percebe que há, muitas das vezes, uma rejeição muito grande nisso. E aí, então, isso é visível. Quer dizer, você ocupa hoje um espaço, né? Você é um juiz de direito. Eu, um homem preto, sou capaz de colocar na cadeia, na prisão, um homem branco, né? Isso, numa estrutura de uma sociedade racista, é um negócio chocante. Enfim, eu ocupo um papel como um autor de processo penal. Eu dou aula numa universidade federal, onde muitas das vezes as elites brancas lutam para colocar seus filhos lá, e, diga-se de passagem, antes da lei de cotas, era um espaço reservado aos brancos membros das elites econômicas. Eu estudei na UF, onde eu dou aula hoje, antes das cotas. E eu me lembro, assim, durante os 4 anos que eu passei na universidade, era basicamente eu e mais uns 3 ou 4 negros na universidade, na faculdade de Direito da UF. Assim, são raras as pessoas. Faculdade inteira, né? Não é faculdade inteira, não. Eu digo assim, eu era um aluno que eu assistia aula de manhã e à noite. Eu era do diretório acadêmico, então eu trafegava, interagia em todos os turnos, né? E como eu me formei antes, o curso era de 5 anos, mas eu puxei matéria, então eu puxava matéria em turmas, eu tinha várias turmas, né? Eu estudei com 2 turmas e me formei com uma terceira, porque eu antecipei. Então eu conheci a universidade, né? E principalmente a faculdade de Direito, e eu posso lhe assegurar que na minha época não existia, assim, eu me lembro, assim, as imagens eu conto no dedo, 5, 6 negros na faculdade de Direito inteira. Durante os 5 anos que eu passei lá, eu conheci uns 5 negros, né? Hoje esse cenário é diferente. Então, mas você imagina, então, quantos professores negros tem na faculdade de Direito da UF? Assim, eu e mais 2, talvez, hoje. Então, isso é algo que traz uma insatisfação, uma resistência muito grande. E essa lógica se reproduz no judiciário. Temos 1,4% de juízes negros que encarceram 70% da população carcerária negra. Ou seja, então são brancos encarcerando os negros, é uma lógica que persiste, né? E isso retrata uma estrutura social racista. Eu tenho estudado muito sobre essa questão do racismo nos últimos tempos, né? Tenho tido contato com autores interessantes sobre essa questão e é impressionante como que isso é algo que a gente, às vezes, no Brasil quer negar e acha que não acredita, que não existe, etc., mas que é algo muito evidente, não só aqui como no mundo.
Atualmente tem um documentário que eu tenho recomendado muito, um documentário não, uma série, Os Olhos que Condenam, né? Que é fruto de uma história real, né? E que aquilo você percebe nitidamente como que o racismo está, como as pessoas naturalizam isso. Né? E como aquela série tem a ver com a realidade brasileira. Brasileira, né? Eu fiquei assustado por isso, porque a nossa realidade é essa. Quando eu vi a série, eu fiquei pensando, gente, dava para fazer umas 2.000 séries inspiradas em casos reais parecidos no Brasil. Porque exato. E eu assisti também esses dias um outro filme, né, muito interessante, que foi o Infiltrados na Clã, né? E que esse filme retrata, ele tem um discurso muito forte, muito expresso de racismo, né? As pessoas declaradamente, né, falam o quanto aquela ideia do que a gente estuda, né, de que se criou o mito de que o negro é uma classe inferior e como isso justificou a escravidão, como isso justifica uma série de coisas e tal. O filme deixa isso muito explícito, mas ao mesmo tempo o filme coloca algumas frases mais sutis, né, que refletem muito frases que nós percebemos hoje nas discussões raciais no Brasil, quando se fala, é o mérito, todo mundo é igual, vocês querem implantar um sistema racista diferenciando as pessoas, trocar, né? Os sinais, né? Trocar exatamente uma lógica, que é o discurso atual do Brasil. Sim. Mas esse discurso, Rafael, é um discurso que ele é um discurso reativo. Isso é uma reação à inclusão negra, a inclusão LGBT, né? A inclusão pobre, a inclusão da periferia que houve no Brasil, né? Nas últimas décadas. Então, muitos direitos foram conquistados. Salvo engano, no Infiltrados do Clã tem uma discussão sobre essa, né? Nós precisamos lutar pela proteção dos brancos, porque os negros agora têm... Enfim, que reflete o que a gente estava vendo aqui. Não, temos que criar direitos dos heterossexuais, ou temos que criar cotas para branco, porque os negros estão tendo tudo. É exatamente a tensão daquilo que é o que a gente chama de quem não quer perder. Né? Porque quer queira, quer não, a partir do momento que você tem cotas nas universidades, das 200 vagas que tinham antes na Faculdade de Direito da UF, por exemplo, que eram basicamente 200 para as elites brancas fluminenses, hoje isso não é assim. Hoje, mais da metade talvez seja para a periferia e para os negros, né? Juntos, né? E houve uma perda. E quem perdeu? Foi a elite branca nacional. E isso gera reação, né? Porque nós não somos uma sociedade fraterna. Sim. Né? Nós não somos uma sociedade que reconhece o que aconteceu no Brasil com a escravidão. Nós tivemos 350 anos de escravidão, onde pessoas foram exploradas. E quando não interessaram mais, quando a mão de obra não interessou mais, a mão de obra negra, essas pessoas foram colocadas nas selvas. E não foram contratadas como mão de obra, porque a política nacional, a política pública da época foi a contratação de imigrantes. Pagava-se, então, salário para mão de obra branca. E os senhores de escravos foram indenizados, porque perderam sua propriedade como uma espécie de expropriação. Ou seja, essa foi a estrutura, né, originária do nosso país, que nem para explorar a mão de obra negra assalariadamente foi capaz de fazer, simplesmente vão-se. Né? Então, isso reflete depois um processo de criminalização, na criminalização da capoeira. Como é que a gente vai gerir esses indesejáveis inúteis? Né? Então, naquela época, a criminalização da capoeira. Hoje nós temos outras formas, né? É um pouco mais agressiva. Você vai ter que estudar um autor chamado Akim Mbembe, né, que tem um livro pequeno sobre necropolítica e que ele vai mostrar que a forma de gerir esses indesejáveis hoje é pela morte, né, ou seja, é matando.
Então, hoje, o cárcere não consegue absorver mais, então você tem que não só prender, mas como gerar uma política de extermínio dessas classes inúteis ao sistema produtivo, esses indesejáveis, e o que se estuda hoje, dá-se o nome a isso de necropolítica. E a necropolítica, ela está declaradamente expressa, né, de forma ululante no projeto de lei do Ministério da Justiça e de Segurança Pública, que é o projeto, o pacote anticrime, em que a justificativa para a modificação do artigo 23 e 25, ou seja, que vai autorizar a chamada lei do abate, né, de você exterminar as pessoas em tais ou quais situações de modo mais flexível do que tem-se hoje no Código Penal, ela se justifica, leiam lá a justificativa que foi dada a posteriori, porque o projeto originário não se dignou a ter exposição de motivos, mas depois eles juntaram uma exposição de motivos cuja fraseologia é assombrosa, né? Porque ele começa, sobre esses dois dispositivos, começa narrando. Considerando que hoje a conformação urbana de certos locais se dá por vias estreitas, etc., papapá. O que é isso? Descreve uma favela, claro, né? Que faz com que seja necessário nós protegermos nossos agentes policiais dos meliantes. Esse linguajar meliante é algo típico, policialesco, né? Policialesco, né? Não é algo muito comum para uma linguagem de um jurista ou de um juiz, não é técnica legislativa, mas fala que, na verdade, precisamos proteger os nossos agentes policiais de meliantes que habitam onde? As favelas. Então, o projeto de lei é de exterminar moradores da periferia. Claro. Ponto. Não é para dizer, é porque no Leblon tem um espaço assim assado, nós precisamos permitir que snipers cheguem lá. Não é isso. Né? É permitir que snipers possam fazer isso naquele ambiente urbano descrito naquela justificativa, que está lá, não sou eu que estou falando, está assinado pelo ministro, que são lugares de vielas tais, favelas. Sim. Né? Isso é a necropolítica. E a necropolítica é exatamente uma forma de lidar com toda uma inspiração racista. Né? O Mbembe vai falar que, na verdade, o que aconteceu? Durante muito tempo isso era algo destinado exclusivamente a negros, mas que hoje todos nós somos matáveis. Né? Ou seja, se alargou a esfera dos matáveis. Legal. André, você falou no livro da Angela Davis, né? São as prisões obsoletas. A Angela é a grande hoje, eu acho que intelectual, que discute a questão do abolicionismo penal a partir dessa margem negra, né? Enfim, ela é uma... Para mim, ela é assim, uma referência importante porque ela reúne em si uma complexidade de pensamentos muito interessantes, né? Tipo, ela é uma feminista abolicionista, porque todos sabemos que o movimento feminista, muitas das vezes, num viés de um feminismo branco, que a gente chama, né, ele namora com o punitivismo, né, ele se aproxima muito do punitivismo. E a Angela Davis, a partir de um estudo sobre feminismo negro, ela consegue fazer algo interessantíssimo, que é aproximar o movimento feminista da criminologia crítica, permitir esse diálogo, ou seja, reaproximar esses dois movimentos que inicialmente eram progressistas, mas que acabou tendo uma certa esquizofrenia, porque era um movimento progressista, o feminismo, que acaba muitas das vezes por levantar bandeiras altamente retrógradas no sentido de tratamento ao problema da violência, que são a questão, o viés punitivista. E a Angela Davis consegue reunir, ela tem um texto que ela trabalha exatamente a ideia de feminismo e abolicionismo, quer dizer, algo que é realmente corajoso e precioso. Além do que ela traz para o feminismo e para o abolicionismo uma discussão centrada na questão racial. Né? Então, o próprio livro Mulher, Raça e Classe, né, é fundamental. Ela faz esse debate justamente reunindo essas dimensões. Né? A Angela não trata do racismo como uma gaveta separada das questões. Aliás, como também faz muito bem o Silvio Almeida, né? Silvio, um grande intelectual amigo, né? também. Isso.
que bebe nessa mesma fonte. É claro que a questão de classe ela está imbrincada na questão de raça. Sim. Mas é claro que a questão de raça tem a sua especificidade. Sim. A ideia de raça, ele surge com a expansão mercantilista. Antes não tinha isso. Então, a questão de raça, o Mbembe fala isso, o Silvio Almeida fala isso, a raça foi um subproduto da expansão marítima comercial e que se aprofundou e se aperfeiçoou com o desenvolvimento do capitalismo. Então, não tem como você discutir racismo sem discutir a questão de classe, né? André, estamos aqui chegando no final do nosso episódio, mas antes de finalizar, eu queria te fazer uma pergunta sobre uma decisão que você está você é titular hoje do juizado Violência doméstica, né? E, portanto, a Lei Maria da Penha é, de alguma forma, um objeto de trabalho seu o tempo todo ali, né? Sim. E você, não ficou famoso, mas enfim, você tomou uma decisão que viralizou, para ficar numa expressão da moda, que foi aquela que estendeu direitos previstos na Lei Maria da Penha para transexuais, né? Para pessoas que não são, digamos, não têm o sexo biológico feminino, né? Sim. E você recebeu críticas, recebeu elogios, enfim, por conta dessa decisão. Mas o que te fez estender os efeitos da Lei Maria da Penha? Na verdade, eu não diria que eu estendi. Eu diria apenas que eu percebi que os dispositivos ali alcançavam, certos dispositivos alcançavam essa população trans, né? Porque a centralidade da Lei Maria da Penha é a questão de gênero, né? É a questão de gênero. E principalmente no viés protetivo. É lógico que o direito penal tem uma limitação que me impede aplicar analogias para fins incriminatórios. Então, lógico que os dispositivos que têm um condão incriminatório eu não posso aplicar, porque eu não posso alargar a ideia de mulher para quem não é juridicamente mulher, né? E eu faço ali uma distinção, porque antigamente, Rafael, nós pensávamos, sempre se discutiu que sexo, gênero e orientação sexual são coisas diferentes, ok. E sempre se falou, o sexo é um critério biológico, o gênero é uma questão sociocultural, e, enfim, uma construção cultural, social, enfim. E a orientação sexual seria um outro aspecto, né, de como a pessoa dirige o seu desejo sexual e exerce isso, enfim. Mas sempre se pensou o sexo como um conceito da biologia, um conceito biológico. Mas hoje isso não existe. O sexo hoje é um conceito que é biológico, mas também jurídico. Ele foi incorporado, absorvido pelo direito, né? O biológico é apenas uma forma de você se definir sexualmente, porque, lamentavelmente, o Brasil registra as pessoas, o sexo das pessoas. Mas, na verdade, por decisão judicial, pode haver a retificação do sexo. E aí, se alguém, por decisão judicial, modifica o sexo no registro, ele, para todos os efeitos, passa a ser mulher, né? Porque existem duas possibilidades. Você mudar o gênero no registro, que é quando você só faz a anotação do nome social, mas o sexo continua masculino, né? Mas hoje, né, a jurisprudência avançou e ela modifica, né, ela retifica, melhor dizendo, não só o gênero, como o sexo, independentemente de cirurgia. Porque antigamente se buscava a retificação do sexo no registro de nascimento apenas daquelas pessoas que sofreram ou que passaram pela cirurgia. A jurisprudência avançou e não se exige isso mais por uma série de questões que fogem ao debate. Mas o fato é que hoje uma pessoa, mesmo não sendo submetida a uma cirurgia, ou seja, pode ter reconhecido pelo judiciário o seu sexo feminino. A partir do momento que houver esse registro, ela tem todas as dimensões da Maria da Penha, seja punitiva, seja não, para aquele fato. Assim como a lei do feminicídio. Por exemplo, um homem trans, né,
que mudou o seu registro, né? E passa a ter o sexo masculino. Se ele for, mesmo que por uma questão de gênero, morto pela sua condição, ele não vai ser vítima de feminicídio, porque ele não tem mais o sexo feminino, embora biologicamente, originariamente, ele fosse uma mulher. E o contrário também, ou seja, um homem que faz a transição e assume o sexo feminino, passa a ser uma mulher trans, tem o seu registro lá como mulher, se for vítima de feminicídio, ela, o autor do fato, vai responder por feminicídio. Se não tiver essa modificação no assento registral, no meu entender, essas operações que eu narrei não podem acontecer. Por exemplo, no caso dessa trans, o travesti. Então, ela tinha no caso dessa, não. ela não tinha. Tá. Ela não tinha. Ela não era nem operada e nem era registrada. Era uma mulher trans, mas, ou seja, a questão era eminentemente de gênero. Certo. Não houve alteração no sexo jurídico, certo. Né? Certo. Juridicamente falando. Então, ela tinha uma questão de retificação de gênero. O gênero dela era feminino. Mas ainda assim, e aí é o divisor que eu faço. A proteção integral da Maria da Penha só se dá quando se tem o gênero e o sexo. Mas as cautelares, né, que é a maior parte da Lei Maria da Penha, ela protege as pessoas a partir do gênero. E aí, por isso que, não só ela, mas o travesti ou qualquer outra pessoa que assuma o gênero feminino vai ter aquela proteção. As medidas protetivas. Né? E também aquilo que a gente falava aqui antes, a Lei Maria da Penha, ela passou por uma... a campanha popular em torno da Lei Maria da Penha foi muito infeliz, né? Sim. Porque a Lei Maria da Penha ela é imediata e assodadamente associada a uma lei penal. E é um equívoco, né? Assim, vê-la como algo punitivista, etc. e tal. Para você ter uma ideia, naquele caso específico, era curioso, que o agressor, que a gente pensa sempre em violência doméstica, o agressor homem, né? O agressor era uma mulher, era a mãe dela, que fazia uma violência baseada no gênero. Ou seja, porque não admitia que ela assumisse o gênero feminino. Então, essa é uma questão muito interessante do ponto de vista acadêmico, de você ver a Lei Maria da Penha aplicada, entre aspas, contra uma mulher, né? Ou seja, sim. A mãe, sim. Porque exercia uma violência de gênero, claro. Contra alguém que biologicamente era do sexo masculino. Sim. Né? Interessante. André, uma última perguntinha. Recentemente, uma lei sancionada pelo atual presidente da República autorizou que cidades onde não tenham juízes, delegados de polícia possam decretar medidas protetivas dentro do ambiente da Lei Maria da Penha. E autorizou também que cidades que não tenham delegados, policiais, sim. Agentes de polícia civil, até polícia militar, né, o façam. Qual a tua opinião sobre essa lei? Essa lei, basicamente, eu lhe confesso que eu ainda não fiz um estudo. Eu tenho muito critério assim, para tomar posições em relação a determinadas normativas sem que eu efetivamente amadureça uma leitura sobre ela. Então eu não poderia assim, te dizer precisamente o que eu penso sobre ela sem correr o risco de ser talvez assodado ou leviano. Eu posso dizer assim, em linhas gerais, o que eu sempre pensei é que, como isso tem natureza cautelar, isso é algo que deve ser exclusivo da atividade jurisdicional. Ou seja, o juiz que tem efetivamente o poder de decretar isso. Esse é o primeiro ponto. Transferir isso a delegado de polícia é algo que, numa primeira leitura, me parece algo que refoge a possibilidade dessa medida, porque isso é uma atividade cautelar jurisdicional. Alguém poderia me perguntar, mas o delegado não pode aplicar a fiança, que a fiança não é cautelar? E, na minha obra eu até faço uma distinção interessante disso, que eu falo, não, a fiança aplicada pelo delegado não tem natureza cautelar, tem uma outra natureza.
Mas mesmo que você fale, isso tem outra natureza, aqui você tem um problema diferente. A fiança é uma atividade do delegado que amplia a liberdade de uma pessoa. E a medida protetiva seria uma restrição à liberdade de uma pessoa. E a restrição de liberdade é algo inerente à reserva de jurisdição. Então, eu já vejo, principiologicamente, sem ter examinado profundamente a norma, já vejo essa reserva. Piora a situação quando a gente percebe, então, essa notícia está me dando que ela ainda prevê que policiais poderiam ser... Na ausência de delegado. Na ausência de delegado, porque a única autoridade policial existente no nosso sistema é o delegado de polícia. E aí, se você vai colocar aí nessa cadeia pessoas que não são autoridades policiais, aí você cria um problema ainda maior, né? Enfim. Claro. Então, está lá na minha lista de atividades, né? De fazer um aprofundamento, inclusive por conta da edição do meu livro, que vai sair agora em agosto. Aliás, já aproveito para falar que é uma edição comemorativa, né, de 10 anos da obra. Então, esse, por exemplo, é um dos temas que eu estou começando a alinhar os estudos para entregar ao leitor brevemente. Mas... André, muito satisfeito, tá, com a sua presença aqui. Eu acho que você trouxe pontos de reflexão fundamentais para esse momento que a gente está vivendo. Você tem uma experiência também acadêmica e profissional que engrandece muito aqui o espírito desse podcast, que é debater, refletir sobre a questão criminal a partir dessa trincheira, a partir da trincheira de defesa dos direitos e das garantias fundamentais, né? A partir de uma trincheira que compreende a dogmática penal como instrumento de contenção e não de promoção do poder punitivo. Isso está muito claro na sua fala e daí vem a nossa felicidade de ter você aqui conosco. Eu vou te devolver a palavra, André, em considerações finais, e vou pedir também para você aproveitar e trazer para o nosso ouvinte a dica de um livro, com a única condição de que esse livro não seja um livro jurídico. Portanto, não vale indicar livro de direito, de penal, de processo penal. A ideia é a gente indicar livros aqui que abram a cabeça. Alguns livros de direito até abrem a cabeça do pessoal, né? Mas não é a regra. Mas a ideia é trazer aqui livros de outras áreas, de outros saberes, que permita que a gente tenha uma reflexão mais completa aí sobre o que está acontecendo. Sim. Bem, então, como palavra final, gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui refletindo, muito agradável passear por esses temas todos. E a dica de um livro não jurídico, assim, eu tenho uma angústia, né, porque são tantas coisas que a gente poderia estar sugerindo, né? Eu já fico assim um pouco mais feliz de não perder a possibilidade de indicar um, porque, como você fez menção ao meu artigo do juiz, né, imparcial a partir do Santo Inquérito, então já fica uma dica implícita sobre o Santo Inquérito de Dias Gomes, mas então eu iria falar de um especial, que é o Memórias Póstumas de Brás Cuba. Embora não seja nem o que eu mais gosto do Machado de Assis, porque eu gosto de tantas coisas, né, dele. O conto Pai contra a Mãe é um conto de leitura, né, inevitável. Todos tinham que ler Pai contra a Mãe, todos tinham que ler O Espelho, que tem tudo a ver com a questão da autoridade, né? O Espelho, um conto psicológico do Machado de Assis fantástico. Mas eu destacaria o Brás Cuba, porque o Brás Cuba, ele traz aquela coisa de um cara, né, brasileiro que vai para Portugal estudar e que é medíocre nos seus estudos, que decora algumas coisas do latim, para as conversações, né, do dia a dia, né? Para as despesas da conversação, como diz o Machado de Assis, e que ele reflete um pouco disso, da superficialidade com que se enfrenta problemas filosóficos graves. Então, Brás Cuba talvez seja a obra que eu sugeriria para a gente entender um pouco da superficialidade com que nós examinamos as coisas, uma certa mediocridade que impera nacionalmente falando, né? Assim, o intelecto se tornou algo, digamos assim, criticável, até mesmo abominável, né? Então,
estudar ser inteligente, ser um intelectual hoje é algo que gera hostilidade. Então o Brás Cubas talvez nesse cenário ilustre bem a nossa atmosfera. Legal. Obrigado, André. Então chegamos ao final do nosso 11º episódio do podcast Segurança dos Direitos. Só para lembrar que nós temos um perfil no Twitter, né, que é o @segdireitos. Estamos em quase todas as plataformas de áudio. iOS, Spotify, YouTube também, não é propriamente uma plataforma de áudio, mas a gente sempre bota lá também o programa, o áudio do programa, né, que a gente não grava imagens. Enfim, temos também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com. Então não faltam aí plataformas, instrumentos, canais de contato entre a audiência qualificada, entre os nossos ouvintes e este podcast que está aqui debatendo e levantando questões sobre política criminal, sobre segurança pública, sobre esses temas todos que a gente gosta. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima semana. Grande abraço.